Preparem! Está permitindo que os cegos enxerguem. I'm going to be good to go down as one of the most progressive presidents in American history. Nuestros gobiernos progresistas. A las ideas progresistas, a las ideas del socialismo. Este nuevo eje progresista tendría aliados poderosísimos. The most progressive presidents in American history. Progresista de izquierda revolucionaria. The most progressive presidents in American history. Una revolución socialista en la propia nariz de los Estados Unidos. Não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. Nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Gautêmico Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rúa foi, o Lula foi. Então você vê que não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. Miles de alemanes del este acaban de cruzar la frontera hacia Berlín Occidental. Este muro había caído. La desaparición de la URSS, sostén económico de La Habana, fue un golpe durísimo y provocó una terrible penuria en la isla, con los balseros como imagen de la desesperación de la población. Expropiaciones masivas de terrenos y empresas, otorgando su gestión a los líderes de extrema izquierda comunista. La reforma de las constituciones y de las leyes electorales para garantizarse la reelección. Al momento de su fundación, el único partido miembro que ejercía el poder ejecutivo en un país era el Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, en 1998, Venezuela representó el primer gobierno, después de Cuba, de un partido miembro del Foro de Sao Paulo. Companheiros e companheiras, em 1990, quando criamos o Fórum de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países. Eu, particularmente, participei e tenho a honra de ter participado do processo de resistência à ditadura. Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmari. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Ninguém, no fundo, queria a democracia estrategicamente. Todo mundo queria, na verdade, o socialismo. Não é? Buscava-se uma outra ditadura, que era a ditadura do proletariado. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. É a mentira que, de tão repetida, tornou-se história.
Mais tarde, as narrativas históricas vão ficando cada vez mais deturpadas em relação a esse período, até o ponto de hoje, infelizmente, parecer ponto pacífico que gente como a Dilma, por exemplo, tivesse lutado pela liberdade ou pela democracia ou pelos direitos humanos. Isso é uma falsificação histórica. Derrubar o regime era o pretexto utilizado ao atrair militantes para a causa principal: instalar a ditadura comunista. Eram dezenas de grupos que, com brutalidade e frieza, cometiam atrocidades contra o povo brasileiro. Entre os grupos terroristas que tiveram maior destaque neste período sombrio estavam ALN, Colina, o MR8, PCdoB, VPR, VAR Palmares e MRT. Estes grupos eram formados por pessoas que protagonizaram nos anos seguintes a política no Brasil. Entre elas está Dilma Vana Rousseff, que pertencia aos grupos Polop, Colina, VAR Palmares e virou presidente do país em 2011. Os grupos que Dilma participou foram responsáveis por diversos atentados, assaltos, sequestros e assassinatos. Outro nome que protagonizou o terrorismo brasileiro foi Carlos Marighella. Junto com grupos ligados à teologia da libertação, foi responsável pela criação do grupo terrorista mais perigoso do país, a Aliança Libertadora Nacional. Autor do livro Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, publicado em junho de 1969, Marighella divulga todas as táticas e objetivos dos grupos terroristas que seguiam à risca seus ensinamentos cruéis. Matar policiais e membros do exército, preparar bombas, assaltar, sequestrar, fazer terrorismo e executar colegas que desertassem. No ano de 2013, Marighella foi homenageado em sessão solene no Senado Federal, pelo que chamaram de luta social, assim como filmes exaltando seus feitos foram produzidos pela esquerda, que aplaude e comemora a barbárie e a criminalidade. No dia 4 de setembro de 1969, a Aliança Libertadora Nacional de Marighella e o MR8 de Franklin Martins sequestraram o embaixador americano Charles Elbrick, com a exigência de que criminosos presos fossem soltos. Sem opção, os militares aceitaram o pedido e liberaram 15 presos. Entre eles estava José Dirceu, personagem que surgiria décadas mais tarde como guru da esquerda e ministro da Casa Civil, até ser condenado no maior esquema de corrupção da história do Brasil. Bom, senhoras e senhores, teremos agora a execução do hino da Internacional Socialista. Agora, o hino da Internacional Socialista, ele na verdade foi o hino da Kommunistische Internationale e foi o hino da União Soviética até 1943, quando Stalin mandou acabar com aquela farra de estrangeiros mandando em partidos comunistas ao redor do mundo, inclusive para fazer a tentativa do Prestes de revolução no Brasil em 1935. Fato histórico, para mim tem uma reminiscência pessoal muito forte, porque eu estava lá. Eu estava lá em outubro de 1989 como repórter, em Berlim Oriental, para ouvir o que vocês vão ouvir agora. Vamos buscar isso lá no arquivo, confiram.
Internacional Comunista, cantada por Erich Honecker, no 40º aniversário da Alemanha Oriental, ao lado de Mikhail Gorbachev. Isso foi em outubro de 1989. Palácio da República, no meio de Berlim Oriental. A festa do primeiro Estado socialista camponês e proletário em território alemão, Erich Honecker. Esse era o homem durão que um mês depois não existia mais. Um mês depois da Internacional Comunista cantada em Berlim Oriental, não existia mais, na verdade, o socialismo na Europa. Caiu o Muro de Berlim, um mês depois dessa cena que vocês estão vendo. Lá atrás, não dá para reconhecer, tinham 2 brasileiros, lá na fila de cima. Salomão Malina, então secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, e Olívio Dutra. O ex-presidente do PT, José Dirceu, disse ao jornal espanhol El País, abre aspas, dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Fecha aspas. Nos 2 governos de presidentes petistas, Dilma Rousseff e Lula, foram nomeados 13 ministros do Supremo Tribunal Federal. Dos atuais 11 integrantes da casa, 7 foram indicados ou por Lula ou por Dilma. No Superior Tribunal de Justiça, outro órgão superior, são 33 cadeiras, 28 foram indicadas por governos petistas, Lula ou Dilma. Dos 141 atuais desembargadores da Justiça Federal, 141, 92 foram indicados por Lula ou por Dilma. No TRF-4, dos 27 integrantes do TRF-4, 22 foram indicados por Lula ou por Dilma. Estava na trincheira da prisão, agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é do Lula mesmo. Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Para isso, nós precisamos deixar claro o que nós somos. Nós somos petistas de esquerda e socialista. E ele me disse, porque a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar pela eleição, é a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. Porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet. Escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. A gente estava ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele, que eleições não se ganha, se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Por un video que te pase, Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte. Si fracasara la revolución bolivariana, prepárense. Otro Álvarez. Pónganse las pilas todas. Temos que construir um outro mundo. Por isso eu queria lhe dizer uma coisa que eu defendi no Congresso em Genebra, no Parlamento Europeu. Nós precisamos rediscutir uma nova governança mundial. Não defendo o regime da Venezuela, não defendo o que o Maduro faz ou o que deixa de fazer. O grande mito continua. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade, e eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência, de muito caráter
de muita força de vontade e também de muita divergência, ou seja, de muita polêmica. Eu não defendo o regime da Venezuela, não defendo o que o Maduro faz ou o que deixa de fazer. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino do nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamamos maldição do petróleo. Maduro, presidente, é a Venezuela. Eu não defendo o regime da Venezuela, não defendo o que o Maduro faz ou o que deixa de fazer. Eu penso que não é todo século que a gente consegue produzir um homem da qualidade do Chávez. Não é todo dia que a gente consegue ver um país eleger uma pessoa que tem compromisso de sangue com seu povo. O Chávez sabia, e sabia com muita força, que a razão para ele estar no governo era fazer com que o povo pobre da Venezuela se sentisse orgulhoso, que passasse a ter direitos, que passasse a ter emprego, que passasse a ter salário, que passasse a ter saúde, que passasse a ter possibilidade de estudar. Eu acho, companheiro Chávez, que se você não existisse, você deveria voltar a nascer, porque eu acho que o mundo precisa de gente como você. Que Deus o tenha. Niños comiendo la basura. Estos son vecinos de la Candelaria. Estos acá en Caracas. Mira cómo se mata la gente por los cambures. En el mercado. La campiña hoy, mire, hoy jueves 13 de septiembre. Un supermercado. Se lo aprovechan los vecinos. Una desnutrición proteico-calórica severa por un mal aporte nutricional desde el punto de vista proteico y calórico para poderlo recuperar. Los cuerpos de 3 bebés yacen ya sin vida en el cuarto de este hospital de niños en la ciudad de Maracaibo. Los 3 víctimas de enfermedades asociadas a la severa desnutrición que padecían. Un promedio de casi 2 bebés diarios que murieron por hambre en ese lugar. Son mucho más los niños que están luchando por sus vidas en ese hospital. En sus cuerpos se ven las terribles marcas de esa batalla casi perdida contra el hambre. Ya alcanzó el 3er lugar como una de las primeras causas de muerte en Venezuela. Informes recientes destacan un promedio de muertes de 25 personas diarias vinculadas a la desnutrición. Porque ya no puedes mostrar nada. Allá no se consigue nada, tú no puedes comer, tú no puedes hacer nada. Uy, tuve que me dieron la cola un camión de basura, todo sucio. Você conhece esse homem? Talvez não, mas ele conhece você. Ele não sabe seu nome, sua idade, onde você mora. Nunca viu seu rosto, não faz ideia de quem você é. Mas acredite, mesmo assim, ele conhece você. Na cabeça, um cérebro dos mais geniais. Nas mãos, uma arma das mais perigosas. Esse é Antônio Gramsci, filósofo marxista, cofundador do Partido Comunista Italiano. Agora você sabe o nome deste homem que continua não sabendo o seu. Porque para ele não importa. Todos podem ser chamados de idiotas. Basta que sejam fáceis de doutrinar, de manipular. Quanto mais idiotas, alienados e culturalmente fracos nós formos, mais úteis seremos. Quanto mais vulneráveis, menos seremos resistentes a qualquer tipo de revolução.
Gramsci conhece você porque conhecia todo o ser humano e suas fraquezas, e sabia que quem dominasse as palavras, dominaria as pessoas. Ele entendeu que mudar a sociedade por meio de uma revolução armada não seria possível. Para implantar um regime comunista, a revolução deveria ser internalizada nas instituições e pessoas, por vias culturais e educacionais. Essa é a sua guerra silenciosa, não armada e sem força física, baseada na força intelectual. O seu objetivo é alterar lentamente a estrutura da sociedade para torná-la socialista. Mudar os valores culturais e morais até chegar nos valores políticos. Subverter toda a cultura, até implementar os ideais revolucionários do marxismo. Para isso, precisava modificar a linguagem e o sentido das palavras sorrateiramente, enfraquecendo-as até deixar morrer o significado de tudo aquilo que conhecemos como bom, belo e moral. Mudando o sentido das palavras, conseguiria mudar também a consciência do povo e ter poder sobre ele. Essa é a chamada hegemonia cultural de Gramsci, uma dominação ideológica sobre a multidão, sem que ninguém perceba, numa guerra em que quem ganha é quem tiver maior poder de manipulação. Ele não queria intelectuais declaradamente revolucionários, mas aqueles jornalistas discretos que dão uma mudadinha aqui e outra ali nas notícias, relativizando a verdade. Ou escritores que, com suas histórias, sabem fazer penetrar fundo suas ideias revolucionárias no imaginário popular. Assim era o exército de Antônio Gramsci. Assim é até hoje. Cineastas, músicos, atores, poetas, humoristas, qualquer um que alcance grande quantidade de pessoas e tenha sido doutrinado com suas ideias, ainda que sem perceber, é a perfeita engrenagem da revolução. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Gramsci morreu, mas está vivo até hoje. Nas escolas, na mídia, nos palcos, nos telejornais, nas universidades. Mudar a cultura, mudar a linguagem, adulterar o significado das palavras, deturpar seu real significado. Essa guerra de mais de 100 anos está no seu auge. Uma nova língua surge para deformar a realidade. Quem não fala essa língua é culpado, mas quem mata a moral e os bons valores é inocente. O que Antônio Gramsci, ele diz assim: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte e sua literatura contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos. Não se pode ser derrubado até que essas raízes sejam cortadas. Agora, Lenin, usaremos o idiota útil na linha de frente. Isso aqui doeu demais. Incitaremos o ódio entre as classes. Dividir para governar. Destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. O socialismo que se vê na sociedade de hoje é o socialismo que vem de Karl Marx e de Engels. Este é o socialismo que se defende hoje nas universidades, que se defende na sociedade de então. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião de revelação por uma religião social, desacreditando a Bíblia e enfatizando a necessidade de maturidade intelectual que não necessita de uma muleta religiosa. Apresentar homossexualidade, degeneração e promiscuidade como normais, naturais, saudáveis. E tem aqui um sujeito que alegou que os comunistas procuraram incentivar a prática da masturbação, derrubar os padrões de cultura e moralidade, promovendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. Mas é isso, não quer mais do que as cartilhas que andaram circulando pelas nossas escolas, né, que só promoviam a chamada obscenidade, que só promoviam hoje a chamada liberdade sexual, né, que nada é de liberdade sexual, porque as palavras parecem bonitas, mas não é liberdade, é libertinagem sexual. Então usa-se palavras bonitas, palavras subliminares, mas o cunho da coisa, o princípio, a base da coisa é obscena, é desconstrução e descaracterização do ser humano. Dizem, defender a família patriarcal é defender a sociedade de classes.
Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade da família. E aí se destrói, se constrói uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu, que há uma discussão de que, como eu nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida por Eduardo Cunha. Esse dia eu fiquei sabendo que uma das coisas que eles ficaram com bronca do PT é a gente falar nós e eles. Como será que eles falam quando eles estão conversando no restaurante? Eles queriam que eu falasse que nós e nós somos a mesma coisa, e não somos. Nós não somos da mesma coisa. Nós somos o do andar de baixo, eles são do andar de cima. Não é nós, pobres, que temos preconceito contra o rico. Eles é que têm preconceito contra nós. Porque nós nascemos para trabalhar. Os pobres incomodam quando trabalha, quando entra num restaurante, quando vai no teatro, quando vai no cinema. Eles não gostam de meninas e meninos negros na universidade. Essa elite perversa, ela acha que efetivamente pobre e negro tem que ser tratado como cidadãos e cidadãs de segunda classe. Será que ele fala nós os brasileiros? Não, ele fala nós e eles. E o nós deles é pequenininho. Muita gente passou a ter raiva de pobre, porque o pobre estava com o carro atrapalhando o trânsito. O ódio porque o pobre vai para o centro de São Paulo, vai para o Ibirapuera. Pobre quer ir para Miami? Ah, não pode. Quer ir para Bariloche? Não pode. Vocês não sabem o orgulho que eu tinha quando eu via os ricos dizerem para mim: o aeroporto de São Paulo virou uma rodoviária. Por que essa gente é tão burra e tão ignorante que prefere ver as pessoas dormindo na sarjeta? Tem medo do quê? Tem medo do pobre comer? Eu acho que eles têm medo de nós. Esse Lula e esses partidos de esquerda, esses comunistas, esses caras vão querer colocar pobre para viajar de avião outra vez? Por que as pessoas ficaram mais pobres? Por que não tem nenhum país rico na América Latina? Porque é o comportamento dos mais ricos. Não tem sentido a Venezuela estar empobrecida? A culpa não é do imperialismo yankee. A culpa é da elite latino-americana, é dos empresários brasileiros que não querem compartilhar com o povo aquilo que é produzido pelo povo. E a minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Vou à luta e vamos à luta com qualquer que seja as nossas armas. Para prender o Lula, vou lhe dizer, para prender o Lula, vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso vai ter que matar a gente. Aí vai ter que matar. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Nós vamos se somar a todas as mobilizações conjuntas com a classe trabalhadora. Nós estaremos juntos e vamos parar todas as estradas do Brasil. Já é ventilado essa possibilidade. Claro, todos os assentamentos passam estrada. E nós temos assentamentos em 2.000 municípios. Isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez.
terrorista, é porque eu odeio a classe média. É nessa época, em 1917, 1920, que surge uma mulher chamada Alexandra Kollontai, a feminista marxista mais importante da Rússia. E ela escreveu um livro chamado Família e Comunismo. Nesse livro, ela dizia que o sonho dela, de uma pátria comunista, seria o dia em que os membros da família não dependessem mais um do outro. O homem não dependeria mais da mulher, nem a mulher do homem, e tampouco as crianças dependeriam dos seus pais. Mas o que ela escreveu, nem o Stalin quis obedecer. Ela escreveu o seguinte: e haverá também um dia, no meu sonho comunista, dizer Alexandra Kollontai, onde as crianças vão passar mais tempo em uma repartição pública, aprendendo o que o Estado quer lhes ensinar, do que com seus próprios pais. Todas as propostas que Alexandra Kollontai escreveu em 1920, que eram tão assustadoras que nem o Stalin não queria, acontecem normalmente no Brasil. Essa educação que nós temos hoje é exatamente a mesma educação comunista que Alexandra Kollontai propôs. Por que a China fez isso? Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Nós tivemos um golpe na Dilma Rousseff, na nossa presidente, por conta de uma mentira. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte. Só podem ser feitas se o Estado tiver comando. Estão cada vez mais privatizando as empresas públicas, estão cada vez mais privatizando aquilo que deveria ser papel do Estado. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Não, o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Viva o Partido Comunista do Brasil! Do mundo, e acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. Eu vou contar uma coisa para você. Nenhum tem a base. Sabe qual foi o mal? Sabe qual foi o mal, por exemplo? O Valença. O Valença chegou ao poder, ele era um pelegão. Era um pelegão. Meu caro, o Valença chegou ao poder, eu vou contar uma coisa para você. Eu encontrei com o Valença em 1980 em Roma. Tá? Foi a primeira vez que eu tive contato com o Valença. O Valença saiu de lá com 60 milhões, não sei se de dólares, para montar uma gráfica para o Solidariedade. Eu saí de lá sem o dinheiro da passagem. Por quê? Porque era todo um movimento da democracia cristã e de todo o Ocidente para derrubar o regime lá. Então, a minha categoria era muito maior do que a do Valença. Tinha muito mais operário do que a do Valença, mas ele era bajulado no mundo inteiro, porque ele estava lutando contra o comunismo. E ele chegou ao poder não pela organização. Ele chegou ao poder porque a igreja muito conservadora o colocou lá. E deu no que deu, porque ele não tinha porra nenhuma. Ele não tinha partido, não tinha nada. Só que o Valença era
era o fruto de uma igreja católica conservadora. Sério? E eu era fruto da teologia da libertação, dos sindicalistas. É uma coisa totalmente diferente. Então, se você imaginar a quantidade de matéria que saía no Valesca, sabe, no New York Times, em tudo quanto é revista dessa famosa, o estado de São Paulo dava Valença todo dia. Era a moda na época. Não tem nenhum partido hoje no mundo. Obviamente que eu não estou negando que foram os partidos de esquerda no começo do século, sabe, logo no pós-guerra, o Partido Comunista Italiano, a social-democracia sueca, europeia, o Partido Socialista francês, o Partido Comunista francês. Não estou negando isso. Nenhum partido político nunca elegeu a quantidade de camponês, de nego de fábrica que o PT elegeu. Então a classe operária começou a... Eu estava me lembrando aqui, Lula, Partido Socialista Chileno. Eu vejo, governo do além. Ainda no interior tem uma base do PT muito fiel à sua origem, porque tem uma parcela da nossa base ligada à comunidade de base da igreja. Que é xiita. Que é xiita. Mas é xiita em função da circunstância. Eu me lembro, Lula, em 94, nós fomos num acampamento do MST, e a gente saiu de lá correndo. Não lembro, até era um acampamento guerreiro. A gente começou aqui a receber, o negócio era um acampamento guerreiro. Os caras todos de boina, de arma. Olha, não tem terra. Vamos embora, que isso aqui tá legal. A empresa tá toda lá. Até era assim, não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. Que, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Pragmaticamente. O que eu faço com o Olívio Dutra, que vai ser candidato a governador? Eu peço para ele não ser candidato e ficar organizando a sociedade socialista antes? Ou eu quero que ele ganhe as eleições, que vereadores do PT se elejam, que prefeitos, e a gente vai mudando a relação do Estado com a sociedade e vai contribuir. Olha, a grande frase do Duda numa reunião do PT: se vocês estão tão certos, por que vocês não ganharam ainda? Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, por que vocês não ganharam ainda? Aí o Duda pegou uma pesquisa e mostrava o seguinte: 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. 70% do povo era contra a reforma agrária violenta, apesar de ser favorável à reforma agrária. Então o que aconteceu? O Duda falou, olha, são seus passageiros, observar os avisos. Duda falava em comunicação, gente. Usando o aeroporto volta importante não é o que a gente temperatura em 27. É como as pessoas compreendem o que a gente diz. Uma vez você está falando uma puta de uma coisa bonita, mas só você está gostando. Ninguém está gostando. México, 2018. Manuel López Obrador coloca a esquerda no poder. Argentina, 2019. A esquerda volta à presidência com o kirchnerista Alberto Fernandes. Bolívia, 2020. Luiz Arce é eleito com apoio do esquerdista Evo Morales. Peru, 2021. Pedro Castilho ganha a eleição com uma plataforma de esquerda. Chile, 2021. O líder estudantil esquerdista Gabriel Boric vence a eleição presidencial. Colômbia, 2022. O ex-guerrilheiro Gustavo Petro leva a melhor na eleição para a presidência. Na mídia, essa série de vitórias de esquerda vem sendo tratada como uma onda rosa, sem nenhum extremismo. Mas visto sem o viés da propaganda da esquerda, esse é, na verdade, um furacão marxista. Para muitos observadores, a bola da vez seria o Equador.
onde protestos desestabilizaram o governo do direitista Guilherme Lasso. Se a esquerda deve continuar a ter, ou deve voltar a ter como perspectiva estratégica a superação do capitalismo e a construção de uma sociedade socialista? Olha, nós sempre sonhamos com isso, né? Esse talvez seja a nossa utopia, uma outra sociedade, né? Uma sociedade que não é, sem a menor dúvida, tá? Não era as sociedades socialistas históricas que surgiram, né? Depois de 17, né? Agora, o que eu acho que tem de novidade, sabe, Breno? Eu acho que tem de novidade a China. Tem de ver para onde a China caminha. Se de fato conseguirão um processo de transformação que acompanha o social, o econômico, o cultural e o democrático. Tem de olhar isso. Porque há uma diferença entre o Hitler e o Stalin que precisa ser devidamente registrada. Ambos fuzilavam seus inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Lia os seus livros. Stalin era um grande ditador totalitário. Ele acreditava que fora escolhido pela providência para transformar a sociedade e construir um mundo ideal. O comunismo. Nós temos uma crise humanitária. É uma crise humanitária, produto de uma ditadura. A Venezuela ou não é uma ditadura? Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, teve o seu governo eleito. Então não é ditadura. Cuba, só um minuto. Agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, não, Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente. Nós precisamos pensar um novo modelo de governança global para que determinadas decisões sejam coletivas e implantadas por todos os países. O narcotráfico patrocinou partidos de esquerda na Europa e na América Latina. A denúncia foi feita pela jornalista espanhola Cristina Seguí, uma das mais conhecidas do país. A jornalista é especializada na política ibero-americana. Ela voltou suas atenções ao suposto financiamento de partidos de esquerda pelo narcotráfico depois que o ex-chefe da inteligência do governo da Venezuela, Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, foi preso na Espanha na semana passada. O aliado do regime comunista de Hugo Chávez estava foragido desde setembro de 2019. Segundo a jornalista, o Centro Nacional de Inteligência da Espanha sabia onde o chavista estava escondido e teria acobertado o fugitivo. De acordo com Cristina, o órgão é administrado por partidos socialistas financiados pelo narcotráfico da América Latina. Ela disse ainda que nestes 3 anos, Carvajal também teve o apoio de empresários aqui de Portugal. O Centro Nacional de Inteligência está vinculado ao Ministério da Defesa do governo espanhol. O primeiro-ministro do país é do Partido Socialista Operário Espanhol. A coligação de governo envolve também o partido chamado Podemos, da Espanha. Na fuga, El Pollo também teria contado com a ajuda do Brasil. Hugo Carvajal disfruta de todo tipo de lujos en hoteles de lujo y parte a Brasil en un jet privado, según mis informaciones, y entra en Brasil para realizarse unas operaciones de cirugía estética, siendo apoyado por políticos y personalidades lulistas del PT. Hugo Carvajal esteve na lista dos mais procurados dos Estados Unidos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E seria extraditado para lá, onde poderia pegar prisão perpétua. Mas a advogada dele, Maria Dolores de Arguelles, disse que o cliente pediu asilo à Espanha para que seja julgado no país europeu, onde a pena pode ser menor. A jornalista Cristina Seguí afirmou que, assim como no caso de Carvajal da Venezuela, regimes políticos da esquerda de outros países estão ligados ao crime organizado, unidos por uma organização chamada Foro de São Paulo. En este momento, el Foro de São Paulo tiene una estructura criminal. El Foro de São Paulo y todos los que están alrededor del Foro de São Paulo y que se anteponen a las ideas de libertad y a la prosperidad de las personas, vive de la criminalidad, del tráfico de armas, del tráfico de personas, del tráfico de droga. Os integrantes do grupo compartilham segredos de Estado com os aliados. Segundo o site da organização, o grupo foi criado a partir de uma convocatória dos ex-presidentes Lula e Fidel Castro a partidos, movimentos e organizações de esquerda em julho de 1990. No total, possui 123 partidos membros em 27 países.
Para receber e repassar dinheiro do narcotráfico para os regimes comunistas, foi criado um centro de estudos políticos e sociais em Valência, na Espanha. En teoría, ellos facturaban por supuestos trabajos de investigación y de asesoría a estos regímenes políticos de Iberoamérica. También se ha facturado este dinero a Dilma Rousseff e a Lula. Com a denúncia, ela espera derrubar essa rede. Yo creo que cayendo el Foro de Sao Paulo, cae el régimen criminal en España, en Europa y, por supuesto, en Iberoamérica. Uma América Latina livre e soberana. Que defendemos governos progressistas governando os nossos povos. Gostaríamos de pedir à gloriosa juventude chilena que no próximo dia 19, no próximo domingo, haverá eleição. E nós, juventude petista e socialista, e nós, juventude brasileira, queríamos dizer a vocês, por favor, recupere a democracia no país de vocês. O Chile é um país muito importante. O Chile é um país muito representativo, muito significativo para a nossa querida América Latina e a nossa querida América do Sul. Votem no Gabriel Boric e ajude o Chile a fazer parte do bloco de governo progressista da América do Sul. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Não tenha medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. E o cara que tem o SBT no Brasil inteiro, o cara que tem a bandeira... É preciso democratizar um pouco isso, repartir isso. Sabe, tem que ter um limite. Poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. Nós já decidimos, dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para presidente. A destruição da economia brasileira não parava por aí. O PT também roubava o Brasil, ajudando seus amigos políticos do exterior. O BNDES, um banco público, financiou de 2003 a 2015 as maiores empreiteiras do país para trabalhar fora do Brasil. Obras na Venezuela, Cuba, Peru, Argentina e na República Dominicana foram financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Todos esses países tinham governos autoritários e participantes do Foro de São Paulo. Enquanto o Porto de Santos, responsável por mais de 50% do PIB nacional, precisava urgentemente de reparos e modernizações. O governo brasileiro preferiu ajudar a reforma do Porto de Cuba. 692 milhões de dólares foram emprestados ao país, sem necessidade de devolução. Outra forma de financiar Fidel Castro foi através do programa Mais Médicos. Nesse instante, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, sanciona a lei que institui o programa Mais Médicos. Cerca de 12 mil médicos cubanos foram trazidos para o Brasil.
e 70% de tudo o que eles ganhavam era compulsoriamente descontado de seus salários e enviado à ilha cubana. Daniel Ortega foi um grande presidente no começo, logo depois da Revolução Sandinista. Faz 10 anos que eu não tenho contato com a Nicarágua, não sei o que está acontecendo na Nicarágua. Daniel Ortega es la muestra de un adicto al poder. Pasó de ser ladrón de banco al hombre que se ha adueñado de un país entero. Ha gobernado Nicaragua durante más de 20 años y lo ha logrado gracias a sus constantes reelecciones. Aspirantes presidenciales, dirigentes opositores, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas han sido encarcelados desde finales de mayo. Ya es el país más pobre de Centroamérica. Una docena de monjas que ayudaban a niños pobres en Nicaragua foram expulsadas. Eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. Eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presas. Eu sei que eu não fiz nada. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Y como si se tratase de una banda criminal, las monjas, al ser expulsadas del país, fueron custodiadas por agentes del Ministerio de Migración y Extranjería. Los fascistas. O mundo não suporta mais fascismo. Hoy maltratan, humillan y le impiden hacer la caridad al buen samaritano. Desde abril de 2018 a la fecha, el gobierno sandinista ha ejecutado más de 190 agresiones a la Iglesia Católica. Han cerrado 11 radioemisoras de la Iglesia Católica y 4 canales de televisión. E isso nas últimas semanas. O problema do mundo não é a Nicarágua. O problema do mundo é o dono da Amazon comprar um iate. Mais de 300 pessoas morreram na repressão aos protestos. El 13 de julio del 2018, policías y paramilitares atacaron a balazos la parroquia Divina Misericordia de Managua. A polícia não sai na rua apenas em Cuba ou apenas na Nicarágua, a polícia sai na rua nos Estados Unidos. ¿Creen que el gobierno sea capaz de otra masacre como... Los fascistas. O mundo não suporta mais fascismo. O governo da Nicarágua expulsou do país as freiras da ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá. 18 missionárias foram conduzidas pela polícia até a fronteira com a Costa Rica e a atravessaram a pé. O grupo estava na Nicarágua desde 1988 e mantinha uma creche, um lar para meninas abandonadas e vítimas de abuso e um lar para idosos. O governo de Daniel Ortega já fechou mais de 200 ONGs que funcionavam no país. A Igreja Católica tem criticado as violações de direitos humanos na Nicarágua e dado abrigo a oposicionistas do regime. Todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Sabe, eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España, y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Olha, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. O governador da Nicarágua, Daniel Ortega, mandou fechar emissoras de TV e de rádio e promove uma perseguição à Igreja Católica. Rolando Alvarez, o bispo mais crítico do regime de Daniel Ortega, está há quase uma semana em prisão domiciliar e sob investigação, acusado de desestabilizar o governo do país da América Central. Nos últimos dias, 11 emissoras católicas e 4 TVs locais foram fechadas por ordem do governo. A Associação Interamericana de Imprensa alerta que as autoridades nicaragüenses criaram um novo deserto de informação no interior do país. A União Europeia condenou as ações do governo em relação à imprensa e à igreja. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos apoia os padres católicos na defesa de liberdade de expressão. O Papa Francisco ainda não se manifestou. A
trajetória política de Daniel Ortega começou nos anos 70, quando aderiu à Frente de Libertação Nacional Sandinista, que derrubou a dinastia Somoza, que governou o país por 4 décadas. Durante a Guerra Fria, ele é acusado pelos Estados Unidos de promover reformas radicais na Constituição, apoiadas por Cuba, e de armar guerrilheiros de esquerda em El Salvador. Em meio a uma guerra civil apoiada pelos americanos, Ortega se elegeu presidente pela primeira vez em 1984. Com o país enfrentando graves crises sociais e econômicas, Ortega se candidata e perde 3 eleições seguidas. Mas volta ao poder em 2006, de onde não saiu mais. Para isso, fez mudanças na Constituição e mandou prender adversários políticos, inclusive 7 concorrentes nas eleições do ano passado. A Nicarágua é o país mais pobre da América Central. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores, radicalizando a luta de classe. E eu espero contribuir com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa. Considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cofa, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Lula, tem declarações do PT que assombram muita gente. Por exemplo, o apoio à ditadura da Venezuela. O Maduro, seja o que ele quiser ser, mas quem tem que pôr ele ou tirar ele é o povo da Venezuela. Me lo permite, recibir un saludo de la presidenta del Partido de los Trabajadores del Brasil, Gleisi Hoffmann, bienvenida. Esta parlamentaria del Brasil, bienvenida. Bem-vinda. Obrigada, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo a nossa vicepresidenta, os ministros. Saludo a los vicepresidentes, a los ministros que se encuentran aquí, jefes de las delegaciones, partidarios, políticos de los movimientos sociales. Estoy aquí en nombre del Partido de los Trabajadores y junto con el Partido Comunista de Brasil, que me está acompañando aquí en la representación de la delegación brasileña. Mais pobre, mas é uma solidariedade de cima para baixo. Ele quer essas pessoas dependentes dele. Ele não quer nunca que o povo brasileiro seja emancipado e que viva pelo suor do seu rosto, do seu trabalho, e que não dependa de político nenhum para a sobrevivência básica. E o Lula comete equívocos estratégicos, tem uma explicação: o lulocentrismo. O egolatrismo absolutamente sem contraste, e agora piorado porque os grandes amigos que ele tinha e que diziam: menos Lula, calma Lula, dá uma olhadinha aqui, morreram todos. Márcio Tomar Baixo, Marco Aurélio Garcia, Guxiquem, que são pessoas todas da minha relação, que eu conheço todos eles, morreram todos. E o Lula agora está cercado de bajuladores de 5º nível. Então o ego do Lula agora não tem reparo, não tem contradição. Então ele despirocou geral, não mudou nenhuma ideia sobre nada e agora está piorado, porque considera que vamos dizer, que o crime compensa. Quando é que a pessoa começa a ficar ditador? Sabe, isso é importante. Quando é que alguém começa a ter características de um ditador? É quando a pessoa se sente superior aos demais. Que triste o que está acontecendo em Cuba. Eu tenho um amor especial por Cuba. Eu morei lá 1 ano. Os cubanos que saem para pedir as suas liberdades que foram negadas durante décadas e pedem o fim da ditadura. Qual é a mensagem que o senhor tem para dar a Cuba? Sou fã ardoroso da Revolução Cubana. Acho que foi um marco extraordinário no nosso continente.
E, lamentavelmente, a gente, ao fazer crítica ao regime cubano, a gente tem que lembrar uma coisa, Sabrina. 60 anos de bloqueio é muito ódio acumulado dos cubanos de Miami contra os cubanos de Cuba. Sou fã ardoroso da Revolução Cubana. É muito ódio acumulado dos cubanos de Miami contra os cubanos de Cuba. Cuba poderia ser uma Noruega, uma Holanda, sabe? Poderia ser uma Suíça. Sabina. Porque não é possível que nenhum país da América Latina tenha sido desenvolvido, tenha crescido economicamente, tenha crescido industrialmente, tenha crescido na melhoria da qualidade de vida do seu povo. O único país que conseguiu dar um salto foi Cuba. Eles resolveram o problema da dignidade. Eles resolveram o problema da cidadania. E a única coisa que eles estão pedindo é que deixem os cubanos cuidar dos seus problemas. Fora de Cuba, qual foi o outro país que resolveu os seus problemas? Basta ya, que hay un pueblo que sufre. Hoy canto para que me escuchen. Ya me cansé de callar. Basta ya, quiero gritar lo que siento. Quiero decir lo que pienso. Sin miedo a la libertad. Fora de Cuba, qual foi o outro país que resolveu os seus problemas? Una revolución que te cortó las alas. Una familia que se aferra en el poder. Qual foi o outro país que resolveu os seus problemas? Madres que lloran, Cuba vive en un suspiro. Fidelistas que reprimen pueblo con su ideología. Otro dirigente que asesina con el alma fría. Otro líder populista que condena a la derecha, haciéndonos creer que nuestra solución está en la izquierda. Otro Federico Engel, otro Vladimir Ilich Lenin. Otro niño para la escuela que no tiene un par de tenis. Otro Evo, otro Daniel Ortega, un Rafael Correa. Otro dirigente populista para que el mundo crea. Otro socialista que se emperra para que el mundo vea. Lágrimas y sangre por un pueblo derramada en mi bandera. Lágrimas de un corazón que triste sin perdón, qué cosa fuera. Tribute to him as a visionary leader who believed in the construction of a more fraternal and just society. But his critics point out that he was also an unelected dictator who locked up and tortured political prisoners, used firing squads to carry out executions, sent gay people and priests to camps. Olha, eu tenho uma visão diferente do Fidel Castro, dessa que você está externando. Acho que o Fidel Castro, ele, na América Latina... Was he not a dictator? Ele teve um papel extremamente importante diante do que acontecia na América Latina, porque outras regiões do mundo, outros países viveram outras histórias. O que ele representava? Ele representava a luta contra as ditaduras militares, contra o controle absoluto dos Estados Unidos naquele momento sobre o resto da América Latina. Ele teve um papel neste continente inequívoco. Ele foi um libertador do seu povo. Mas eu estou tentando discutir o que nós achamos do Fidel Castro. E ele... I'm not disputing that. I'm asking you, was he a dictator? You talked about democracy in this interview. Isso é a sua Who opinião. voted for Fidel Castro? É a sua opinião, I'm asking your legítima. opinion. Forget my opinion. I'm asking yours. Não. Was Fidel Castro a dictator? Por quê? Pro país dele. Because he wasn't voted into office in free and fair competitive Pro país dele, ele não era um ditador para o país dele. You've spent the entire interview talking about constitution, não, elections, democracy. Pro meu país. There were none of that in Cuba. Meu querido, pro meu país. Also only in Brazil democracy, no democracy in Cuba. Não, meu querido, aqui. Então nós vamos discutir. Ele estava dentro do fogo. Eles não era um processo democrático, óbvio, um processo de luta de independência, um processo em que uma parte quer matar o presidente, não é um processo democrático. Nem da parte de quem, você entende? A situação política que leva o Castro ao poder
não está vigindo hoje. Então, o que ele fez naquele momento tem um sentido histórico para ele. Eu não concordo de trazer... You won't condemn his human rights abuses that happened on Se houve abusos de direitos humanos, eu condeno. O que eu estou te dizendo é que eu não acho que o Castro era pura e simplesmente um ditador como querem pintá-lo. Na Venezuela, a situação econômica piorou tanto que as pessoas estão fazendo fila para comprar carne estragada em promoção. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi visto filmado em uma churrascaria de luxo na Turquia, enquanto a população do país que ele comanda passa fome. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Alimento para la gente, para el futuro, para la vida. Estamos en crisis alimentaria en el mundo. Brasil y Venezuela juntos, tomando medidas para enfrentar essa crise. Eu acho que eu tive o prazer de conviver com ele 8 anos. E ter orgulho de ter sido parceiro dele. Eu acho, companheiro Chaves, que se você não existisse, você deveria voltar a nascer, porque eu acho que o mundo precisa de gente como você. Se nós analisarmos o que foi feito nos últimos 13 anos, nós verificamos que não houve democracia. Tinha-se a impressão de que nós estamos votando, mas o que vemos foram os recursos brasileiros irem não só para as contas particulares de muitos dos detentores do poder, mas o que é pior, indo para aqueles regimes ditatoriais da América através de empréstimos que até hoje não foram pagos e que fortaleciam o chamado Sul-Sul, o mundo subdesenvolvido, o número daqueles países cujas ditaduras não desaparecem nunca. Nós sabemos perfeitamente quantos dos recursos de contribuintes brasileiros foram depositados na mais antiga ditadura da América, que é a ditadura cubana. Quando se falam em repressões violentas, que evidentemente nenhum de nós, como advogados, poderemos admirar no passado, há, entretanto, o apoio dos governos dos últimos 13 anos ao maior ditador e sanguinário ditador da América, que foi Fidel Castro, que matou milhares de pessoas em paredões sem o direito de defesa. E nós, advogados, vivemos em função desse sagrado direito que só existe nas democracias e que não existe em Cuba e que existe pouco na Venezuela e que desaparece na Nicarágua. 3 regimes que a presidente do outro partido declara que deveria ser protegido pelo Brasil. De rigor, o que nós defendemos como advogados, e falo eu como um velho professor de direito, como um advogado provinciano de 60 anos, que efetivamente a nossa grande luta sempre foi para garantir o mais sagrado de direito que existe num país, que é o direito de defesa, que só existe nas democracias e que se... Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com o nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamam maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura.
Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto: Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. O papel do Brasil é ir lá mediar e garantir que o povo dê a última palavra. Mas o Brasil não mediou, apoiou. O Brasil não mediou na campanha do Maduro. Ele apoiou decididamente um lado. O Brasil? O Brasil através do seu governo. Claro. Como assim? Porque o presidente da República fez uma propaganda eleitoral, porque os barqueteiros do partido no governo foram fazer a campanha, porque a corrupção via Odebrecht colocou dinheiro lá dentro. Então, todo o envolvimento é evidente. Dilma recepcionou o líder venezuelano calorosamente na entrada do Palácio do Planalto. Maduro agradeceu pela amizade e apoio que a Venezuela vem recebendo do Brasil desde o governo do ex-presidente Hugo Chávez. O grande mito continua. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade, e eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência, de muito caráter, de muita força de vontade e também de muita divergência. Afirmar este convenio entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Movimiento Sin Tierra para incrementar la capacidad de intercambio de experiencia, de formación a queridos compatriotas venezolanos, de formación para fortalecer lo que es fundamental en una revolución socialista, que es la formación, la conciencia y la organización del pueblo para defender lo que ha logrado y seguir avanzando en la construcción de una sociedad socialista. Te agradezco, Alexander, que podamos firmar este documento. Y nosotros tenemos que comprender que somos un solo pueblo y que tenemos que derrotarlos de una forma unida. Por eso venimos aquí a decir que desde Brasil estamos con ustedes. Venimos a decir a Maduro que el pueblo brasileño está contigo. Y nosotros tenemos que comprender que somos un solo pueblo y que tenemos que derrotarlos de una forma unida. Por eso venimos aquí a decir que desde Brasil estamos con ustedes. Venimos de